Olá, estamos ao vivo a mais uma live. Sextou, sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025. Bom dia, Silmara, bem-vinda. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar as pessoas entrarem. Acabei de avisar no meu grupo de mulheres que estou ao vivo. Bom dia, Silmara. Como é que tá aí em Floripa? Muito frio? Aqui tá bem frio em São Paulo. Que os outros possam ver a paz que tu me traz. Bora divulgar aí para outras pessoas. Tá frio e chuva. Aqui chove pouco, aqui em Alphaville chove bem pouco. Embora hoje de manhã acordamos com tudo nublado. Mas não tá chovendo não. Bem-vinda, Ana. Estava falando que tá frio. Bem-vinda, Natália. Bonjour. Natália fala lá da Itália. Como que tá o tempo aí pra vocês? Aqui em São Paulo tá bem frio. A Ana tá morando num lugar lindo. Deve ser bem frio aí, né, Ana? Vamos que vamos. É isso aí, Silmara. Bora ajudar a compartilhar aí a live com outras pessoas. Daqui a pouco nós já vamos começar. Trouxe um tema bem bacana para vocês hoje. Vamos falar sobre família forte, né? Como construir uma família forte. Vocês conseguem ouvir a música? Aqui em Ubatuba mescla o tempo até 16 horas. É clima de praia, é verdade, né? Vocês estão em praia, sol e calorzinho. E depois é um clima de montanha e chuvinha. Ai, que coisa gostosa. Clima que eu amo. Praia. Nossa, que saudades da praia. Dia 21 nós vamos estar passando uma semana em Florianópolis. E claro que agosto ainda é frio, né? Não tem ainda muito calor de praia, mas vamos dar uma passadinha por lá. Bem-vinda, Luciana! Luciana já confirmou presença no nosso evento. Estará com a gente aí, trazendo toda a família. Estará com a gente no evento EMC, que vai acontecer no dia 16 de agosto. Ana, a gente vai chamar no particular ali o Rodrigo, né? Mas gostaríamos muito que vocês estivessem nesse evento. O último, vocês só deram, acho que o Rodrigo deu uma passadinha lá no período da tarde. Mas se vocês conseguirem, né, estar com a gente, vocês estão próximo a 1h30 de Alphaville, então a Luciana vai vir lá de BH pra cá, com a família, vem ela, os filhos, o marido. Bom dia, Thaís, bem-vinda! Vou compartilhar aqui a live com outras pessoas e nós já vamos começar a nossa live. Se vocês puderem compartilhar aí também, para a gente poder alcançar mais pessoas. Acabou a música. Bora lá, então. Quem lembra qual foi o último tema da semana passada? Vamos ver se vocês estão... A Ana colocou, se programem para nos visitar. Estamos com uma pousada na praia de Itamambuca. Será um prazer em recebê-los. Vamos marcar sim, Ana. Depois passa as informações ali pra gente. Alguém lembra do que nós falamos no... Ai, que bom! Confirmado para o evento EMC. Muito bom, muito feliz em receber vocês aqui, né? São nossos mentorados, nossos alunos. Estamos preparando muitas coisas legais para esse dia. Vocês lembram do que nós falamos na semana passada? Quem estava aí presente? Alguém lembra? Alguém quer dar um palpite? Eu sempre gosto de lembrar porque às vezes a gente não absorve tudo que a gente aprende na live. Então eu trago essa lembrança. Bem-vinda, Marita. A Marita também vai estar com a gente aqui na próxima semana no evento. As mulheres do meu grupo vão estar em peso.
muito feliz em receber vocês. O último evento que nós fizemos aqui, recebi muitas mulheres do meu grupo que eu não conhecia pessoalmente e só no formato online, fiquei muito feliz. É isso aí. Então vamos começar. A Ana já colocou aqui, nós falamos sobre as tribulações. Eu tenho estudado muito sobre esse tema, tribulações, provações. Foi falado muito no Método IP, no curso que nós fizemos com o Pablo Massal aí nas últimas semanas. E esse tema, nós falamos, né, sobre as tribulações, você está sendo lapidada em meio às tribulações. E hoje nós vamos falar sobre casamento. E será que no casamento a gente não tem tribulações? Eu estava até analisando aqui, eu falei, nossa, eu acho que é um dos pilares que a gente mais tem tribulações. Um dos pilares que nós passamos por muitas provações, que é, de fato, o casamento. É aquela pessoa que nós estamos ali no dia a dia. Bem-vinda, Bruna. Quem for entrando aqui, vai colocando da onde vocês estão falando. Tem algumas pessoas que eu não conheço, muitas daqui são as minhas alunas, mas vão colocando aqui da onde vocês falam. Nós vamos falar sobre família hoje, tá? Vamos falar sobre o homem, papel do homem, papel da mulher e sobre como construir uma família forte. E aqui eu já vou trazer um código muito poderoso para vocês, né? Quando você é colocado à prova, em alguma área da sua vida, bem-vindo, Ivonete. Quando você é colocado à prova em alguma área da sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a prova, você tem que passar por aquela aprovação. E quando a gente não aprende, a gente faz a prova e a gente não aprende, a gente retorna, igual na escola, né? A gente reprovou em alguma disciplina, a gente volta para fazer a prova, a gente tem que estudar novamente e fazer a prova. E isso não é diferente na nossa vida. Nós também passamos pelas mesmas provações, então isso no casamento, no financeiro, na área pessoal, tudo isso faz a gente estar passando por provas. Bem-vinda, Tchemi, o Wellington, meu marido, também está aqui presente, bem-vindo. Então, quando a gente passa por uma provação e a gente não aprende, nós repetimos aquela área, aquela disciplina. Então, na nossa vida é isso. Nós, quando não aprendemos, a gente repete. Então, eu quero trazer uma clareza para vocês. A Bruna falou que está falando de São Paulo. Aqui pertinho, Bruna, daqui a pouco eu vou fazer o anúncio sobre o evento que nós vamos fazer aqui na plataforma global, dia 16. Gostaria muito que você estivesse aqui. Você está pertinho, vai ser maravilhoso. A Tchemi também, Tchemi. Eu lembro que você estava numa live junto com uma live do meu marido e tinha mais uma pessoa junto com vocês. Estão convidados para vir aqui no nosso evento. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Mas, me perdi agora, estávamos falando sobre a prova, né? Sobre fazer a prova, que foi o tema da última live, sobre a gente fazer a prova e passar pro próximo nível. E muitas de nós repetimos muitas coisas na vida, muitas coisas a gente repete, só que a gente não tem consciência. A gente vai repetindo. Então, quando nós falamos sobre tribulações, sobre fazer a prova, é pra gente ter clareza na nossa vida quantas coisas que nós estamos repetindo e não passamos pela prova. Então, a ideia é que a gente sempre tenha problemas novos. A gente passa por novas tribulações e não as mesmas tribulações. Muitos de nós estamos aqui repetindo as mesmas tribulações, as mesmas provações dos nossos pais. Porque a gente acabou fazendo por exemplo e por repetição. A gente viu aquilo e acaba repetindo na nossa vida aquilo que nós aprendemos com os nossos pais. Bem-vinda, Aline, bem-vinda, Álida, todas do meu grupo. Bem-vinda. Se puderem compartilhar com outras pessoas, para que a gente possa alcançar outras pessoas. Então nós vamos, eu vou falar antes para vocês aqui, antes de entrar no tema, sobre o evento EMC, que é Eventos, Mentorias e Conexões. Vai acontecer no dia 16/8 na plataforma internacional. Vamos ter evento em Santa Catarina também, em Florianópolis dia 21/8, em Balneário Camboriú a confirmar 25/8 e Joinville 26/8. Em Santa Catarina vai ser uma palestra noturna, uma palestra à noite. E aqui na plataforma global nós vamos fazer um evento do dia todo, das 8 até as 20, 21 horas. Vai ser sensacional, muitas das mulheres que estão aqui já participaram. Bem-vinda, doutora Débora. Então estão todas convidadas, quem tiver interesse me chama aqui no particular, a Thaís também, que faz parte do nosso suporte aqui, a nossa equipe, tá aqui na live, pode chamar ela, Thaís, se puder mandar uma mensagem aqui no grupo para elas identificarem quem é você, mas de qualquer forma pode me chamar também que nós entramos em contato com você para passar informações.
O valor é bem simbólico de entrada, então assim, não tem... Aqui a gente sempre fala que quem é bom, desculpa, não é bom em mais nada. Então não tenha desculpa porque por conta do financeiro ou por conta da distância. Eu sei que tem muitas pessoas que são de São Paulo e tem pessoas que vão vir de várias regiões. Então, se de fato tocar o coração de vocês, que vocês estão precisando de novas conexões, conhecer novas pessoas, estar em novos ambientes, em novas frequências, para que vocês possam ter novos resultados, aprender sobre comunicação. A gente sabe que o quanto a comunicação é importante. Eu, por muitos anos, eu estive bloqueada de fala, medo de falar, medo de me expor, medo do que as pessoas iriam falar, muita necessidade de aprovação. E olha o quanto a gente passar por esses eventos, né, faz nós termos consciência de quem nós somos. E hoje eu poder estar com vocês aqui fazendo uma live, podendo transbordar na vida de vocês e podendo estar fazendo um evento, podendo estar lá palestrando nesse evento. Ontem, para quem não olhou no feed do meu Instagram, do Wellington, a gente postou alguns dos tantos que a gente teve de depoimentos lá no nosso último evento, né? E ontem, quando eu assisti, eu fiquei até emocionada, porque eu fiquei pensando assim, o quanto eu consegui tocar, o Wellington também tocar na vida das pessoas, e o quanto, se eu não tivesse desbloqueado da fala, aquele evento não teria acontecido. Ou se tivesse acontecido, seria de uma outra forma. Então, olha o quanto é importante a gente participar dos eventos e a gente se desbloquear e conhecer outras pessoas, estar em uma nova ambiência. Bem-vinda, Natália, também é do meu grupo, Golden Fotos, o Renan, que está sempre junto com a gente. Então tá, bem-vindos, pessoal. Vamos adentrar agora no nosso tema, que é como construir uma família forte quando o casal está desconectado e o lar fica dividido. Quem aí já passou por alguma situação assim? Me coloca aqui nos comentários se vocês são casados. Colocar se vocês são casados, solteiros, divorciados. Se vocês puderem colocar aqui, eu quero ver dentro das pessoas que estão aqui, quem é casado, quem não é. Tem algumas pessoas que eu sei que estão aqui, que são minhas alunas, que já passaram por mais de um casamento, já passaram por 2 casamentos e estão na tentativa do 3º casamento. Olha quantas provas, né, que essas pessoas passaram. Passaram pelo 1º casamento, o 2º casamento, estão fazendo a prova no 3º casamento. E eu sempre trago faço perguntas para elas terem clareza do que elas estão repetindo nesse novo casamento. Porque provavelmente, se não deu certo o primeiro e não deu certo o segundo, ela ainda carrega aqueles problemas para o 3º casamento. Por isso, a importância da gente estudar cada vez mais, trazer mais clareza, para que a gente possa não repetir esses erros. A Natália colocou que ela é solteira e sem filhos. A Natália colocou, a outra Natália, que é de Milão, né? Tá falando que é solteira. E a Silmara colocou que é casada. A Aline é divorciada, tem 3 filhos maravilhosos. Conheço a história de quase todas vocês aqui. Então, e essa live é pra todas, tá? Não é só pra quem é casada, pra quem tem um cônjuge. Eu falo quem é solteira. Se vocês soubessem a quantidade de alunas que me falam que se tivessem me conhecido antes e aprendido, tendo clareza sobre a importância do papel do homem e da mulher no casamento, sobre feminilidade, sobre deixar o marido ocupar o lugar dele, sobre ter mais conhecimento, mais entendimento, o quanto elas não teriam se separado. Então, você aprender, quando você tá solteira, você aprender isso, para levar isso pro casamento, para você se melhorar antes e até atrair uma pessoa diferente, né? Que você possa viver aí, conviver por muito tempo. Bem-vinda, Pamela, bem-vinda, Camila. Faz tempo que não vejo você, Camila, tudo bem? Saudades. Semana que vem nós vamos ter um evento aqui em Alphaville, Camila, dia 16/8, na plataforma global. Gostaria muito que você e seu marido estivessem com a gente. A Thaís vai entrar em contato com vocês, que faz parte do nosso suporte, para passar mais informações. Então, vamos falar sobre como construir uma família forte, né? Quando o casal está desconectado e o lar fica dividido, né? Todos querem comprar o marido pronto. Quem aí não quer comprar o marido pronto, né? A gente coloca numa lista lá, a gente até indica, né, que a pessoa, quando ela quer encontrar alguém, que ela coloca as características dessa pessoa. Então, a gente quer comprar o marido pronto, porém, nem nós estamos prontas. Às vezes eu coloco lá que eu quero ter um marido próspero, mas eu também não, só que eu não sou próspera. Quando eu falo prosperidade, eu não tô falando só em dinheiro. Eu tô falando em próspera em todas as áreas da minha vida. Eu desejo que o outro tenha aquilo que eu não tenho. Só que tudo é frequência. Toda atração vem através de frequência. Tá no YouTube também a live de agora? Não, Aline, eu tô postando depois, tá? Eu não consegui ainda fazer a live. Eu vou tentar na próxima semana. Vou fazer na próxima semana. Pelo YouTube.
E porque eu nunca fiz, né? Então vai ser a primeira experiência. E acabei deixando assim, mas eu tô sempre, quando acabo aqui, eu finalizo a live e tô postando lá no YouTube a live completa. E deixo salvo também aqui no Instagram. Bem-vinda, Renata. E então tá sendo transmitido só aqui, tá, Aline? Então nós estávamos falando ali que a gente quer comprar um marido pronto, a gente tem um sonho, um desejo por um homem maravilhoso, só que nós ainda não estamos preparadas para ser a mulher para aquele homem. Nós não estamos preparadas para ser a mulher para aquele homem, então a gente deseja algo no outro que a gente não tem. E na verdade o outro, ele é a projeção da nossa mente. Então, não tem problema nenhum você começar a colocar no papel. Eu quero um marido que seja viril, um homem que seja provedor, que nós tenhamos tantos filhos, que ele seja uma pessoa carinhosa. Você pode colocar todos os detalhes do marido que você deseja, o homem que você deseja. Só que quando você colocar no papel, se pergunte se de fato você é a mulher para aquele homem. O Wellington fala que eu nasci pronto. Nossa, Wellington, não deixa eu falar de você. Eu sempre falo que quando eu conheci o Wellington, eu não entendi de seleção e treinamento. Hoje eu sou especialista nisso, na área de eventos. Mas eu conheci o Wellington com 16 anos. Nós dois nos construímos, né? Nós dois fomos, de fato, uma construção. E eu vou contar um pouco dessa história aqui, porque nós nos conhecemos muito jovem, né? 16 anos, eu, o Wellington, 22 anos. E nós tivemos que construir um relacionamento. A Renata tá até rindo aqui. Bem-vindo, Nelson. Então a gente teve que construir esse relacionamento. E eu digo que de fato eu peguei o Wellington na planta. E eu também. Numa planta ele teve que regar muito, sabe? Pra dar frutos aqui. Então, eu tava falando ali que quando vocês desejam, né? Até não só a mulher solteira, mas a mulher que é casada, ela pode colocar no papel, né? Botar no pé, colocar no papel. As características que ela deseja que o marido dela tenha. Só que quando você colocar, de fato escreva e coloque assim, será que eu sou a mulher para esse homem? Será que aquilo que eu desejo nele eu tenho? Porque é muito fácil a gente querer do outro, mas a gente não não ter a frequência daquela pessoa. Então é importante a gente revisitar nós nos tornarmos essa pessoa. Por isso a importância da gente estar em eventos, em mentorias, para que a gente possa estar melhorando cada vez mais, a gente possa ter mais entendimento, discernimento sobre as coisas, para a gente não errar, para a gente se tornar uma pessoa boa e atrair aquela pessoa. Então, aqui coloquei, né, que a gente vai se moldando no caminho, a gente vai aperfeiçoando, nós somos seres que estamos em formação, nós estamos em formação aqui. Então, e estamos nos aperfeiçoando no caminho. Ninguém aqui pode falar assim que, nossa, meu marido é perfeito, nossa, é perfeito. Sempre tem alguma coisa, a minha esposa é perfeita, sempre tem alguma coisa a melhorar. Sempre tem alguma coisa. Porque estamos aqui nessa vida ainda, né? Porque quando a gente estiver completo, a gente vai partir para um mundo espiritual. Então, nós estamos aqui em processo de formação. E a família é uma obra que nunca acaba. Vocês já viram? Daqui a pouco a gente resolve um problema, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco a gente resolve um problema, vem outro. A gente está sempre em obra. Nós estamos sempre em construção. A Ivonete aqui, a construtora, sabe muito bem do que eu estou falando. Eu comparo mesmo, né, a nossa vida, a nossa família com uma obra. O Wellington fala que pra vocês nunca tá bom. É que nós somos exigentes, né, Wellington? O Wellington é meu marido, pra quem não conhece. Então, assim, é que nós somos muito exigentes, né, Wellington? Então, a gente quer cada vez o melhor. E nós vamos falar sobre isso também, tá, Wellington? Foi bom que você tocou nesse assunto. Porque pra vocês nunca tá bom. E esse nunca tá bom, sabe o que é bom? Eu acho que é bom, claro, tem que ver o grau do nunca tá bom. Porque eu vou falar sobre um casamento morno, um casamento frio, um casamento desconectado. E quando a gente... eu sempre falo que a mulher, ela tá ali pra ficar colocando o homem em provações. Porque se deixar, dependendo do perfil do homem, ele se acomoda. Então a mulher tá sempre ali falando que não tá bom, por quê? Porque ela quer cada vez melhor, ela quer que ele evolua cada vez mais. Ela quer que ele suba de nível. Então, pra nós nunca tá bom. Não é que nunca tá bom, mas a gente tá sempre ali impulsionando o marido a crescer mais. O Wellington mesmo fala, né? O Pablo fala isso também, que se não fosse pela esposa, eles nem tomavam banho. Se não fosse pela esposa, eles não iam fazer muitas coisas, eles não iam cortar unha, não iam cortar cabelo. Imagina o que seria desses homens, né? Então, por isso que tem que ter uma mulher ali do lado para estar falando para eles as coisas e para eles estarem se cuidando, né? Estando cada vez melhor. E outra coisa, a gente tem que também cuidar, toda família forte começa com uma obra bem construída, pela base.
com fundamento. Não tem como a gente pular etapas. Muitas pessoas querem pular etapas, sabe por quê? Mais pra frente eu vou falar agora sobre as 3 famílias. E esse pular etapa é no sentido assim, construção, família. Imaginem como se fosse uma árvore. A família é uma árvore. A gente tem as raízes, que são os nossos antepassados, nós temos a nossa base, nós temos o tronco, os nossos pais, e depois nós temos os nossos frutos, que são, né, as folhas das árvores e os frutos. Então, assim, a gente não tem como pular a etapa, não tem como falar assim, eu quero ter um casamento maravilhoso, só que eu não quero falar com a minha sogra. Eu quero ter um casamento maravilhoso, só que eu não perdoo o meu pai porque ele fez tal coisa comigo. Não tem como pular etapas. Não tem como. Começa a olhar a vida de vocês lá da raiz. Dos antepassados de vocês, o que eles passaram, o que trouxe para os pais de vocês, o que foi ciclo de repetição. Começa lá do início. Não tem como a gente construir uma família forte se a gente ficar pulando etapas. Não tem como. Temporariamente pode ser que dê certo, mas não tem como. Começa pelas raízes, começa lá pela base. E daí você vai melhorando para que você possa dar frutos saudáveis, frutos bons, para que você melhore cada vez mais e você possa tá tendo esses bons frutos. Então nós vamos falar aqui sobre as 3 famílias. Quem é minha aluna já deve ter escutado sobre isso. Essa semana o Pablo deu uma aula pra gente dentro da mentoria dos conselheiros falando sobre isso, sobre família forte, a base de tudo. E ele falou sobre as 3 famílias. Eu já ouvi falar várias vezes, mas repito e falo porque a gente tem que ter esse entendimento. Eu não tinha. Se lá no início do meu casamento eu tivesse entendido sobre as 3 famílias, eu não teria passado por muitas coisas no meu casamento. Se eu e o Wellington tivéssemos entendido lá no início do nosso casamento o papel do homem e o papel da mulher, nós não teríamos passado por muitas coisas no nosso casamento. A Ana colocou aqui, como o Paulo Vieira diz, tudo se resume à infância. Precisamos olhar para a nossa criança interior. Arrasou, Mo, excelente colocação. É isso mesmo. Tudo tem a ver com a nossa infância. A gente não tem que viver de passado, mas nós temos que revisitar a nossa biblioteca do passado para ver o que aconteceu lá, ressignificar e viver de uma forma melhor daqui pra frente. Por isso, mais lá pra frente, nós vamos falar sobre o perdão. Bem-vindo, Chico, faz parte da nossa mentoria, o conselheiro, e agora novo sócio do Pablo Massal também. Annelise, bem-vinda também. Então, estamos falando sobre como construir uma família forte. Vou falar pra vocês sobre as 3 famílias. Quem são as 3 famílias? A primeira família é a família dos seus pais. A primeira família, a família dos seus pais, aquela que você veio. E essa você precisa ressignificar. E sabe o que você tem que fazer? Vazar. Você ressignifica e vaza. Dentro da Bíblia fala o quê? Saia de perto da tua parentela. Tem pessoas que estão muitos anos perto da parentela. Às vezes não estão nem morando com os pais, mas estão morando do lado. Tem algum problema? Não. Tem muitas pessoas que têm ali a família como uma base de apoio para os filhos, mas vai fazer muita diferença de vocês sair de perto da parentela. Vocês irem para outro ambiente, conhecer novas pessoas, porque os nossos pais nos trouxeram muitas crenças. Acreditamos em muitas coisas. E quando a gente fica naquele ambiente, aquela crença é um fato. Aquela crença é um fato. Agora, quando eu saio daquele ambiente e vou para outro lugar, eu uso o exemplo que eu saí de casa com 17 anos, o Wellington também saiu muito cedo, morávamos a 2 horas mais ou menos da nossa família, sempre fomos independentes. Eu acho que até por isso lá no começo nos destacamos assim de forma rápida, fomos os primeiros empreendedores da família e então o fato de nós sairmos de perto da nossa parentela, a gente nos mostrou um outro mundo, outras oportunidades. E hoje nós estamos em São Paulo, Alphaville, aqui eu já conheço um outro mundo, uma outra oportunidade. Eu tenho uma mentorada que falou que quando ela começou a palestrar, a gente impulsionou ela a fazer palestras, a transbordar na vida das pessoas, a mãe dela ficou criticando. Por quê? Porque dentro do ambiente da mãe dela, ela nunca viu ninguém prosperar com isso. Então, imagina se ela não sai daquele ambiente para conhecer novas coisas. Se ela ficar só dentro daquele ambiente ouvindo aquilo que a mãe tem dentro das crenças dela. Porque como a mãe não viu alguém prosperar fazendo palestra, fazendo um evento, transbordando, fazendo mentoria, a mãe dela não tem esse conhecimento, ela não tem esse acesso. Logo ela vai falar para a filha, sai disso porque não vai dar certo. Isso é só enganação. Então olha o quanto é importante a gente se relacionar com outras pessoas e sairmos de perto da parentela. E nada contra pai e mãe, tá? Nada contra pai e mãe. Tô falando para você sair daquele ambiente para conhecer novas pessoas. Então, a primeira família falando que é dos seus pais. Aquela que você veio, que você tem, ó, que vazar rapidinho. A segunda família é a do seu cônjuge. Quem tá solteira, tá construindo, tá indo lá pro próximo passo, pra segunda família. A do seu cônjuge é a família que você constrói. É aquela que você vai construir. Você pega o marido na planta
e você vai fazer a construção, vocês vão construir. É aquela que você edifica, é a família mais importante. Daí você vai falar assim, nossa, Morgana, como assim você vai me falar? Minha mãe, meu pai, tem famílias ainda, marido e mulher, que estão dando muita importância, eles ficam preocupados por falar que a esposa é mais importante que a mãe. Pai e mãe vieram para nos dar a vida. Deus usou nossos pais, conectou nossos pais para nos trazer no mundo, para dar a vida a nós. Então, depois que você nasceu, você tem que construir a sua família. Como seus pais construíram a deles, você tem que construir a sua família. Então, a mais importante, a que você edifica, é a família número 2, a família do seu marido. E é aquela que você permanece. A família número 3 é a dos seus filhos. Essa é a que você vai deixar. E outras mães também têm muito apego. Apego pelos filhos, apego por querer deixar debaixo das asas para ficar protegendo no ninho. Só que uma coisa é certa, um dia eles vão sair de casa e agradeça. Que bom que eles vão sair de casa. Que bom. Então, aqui, então vocês vão deixar ele ir, essa vocês vão enviar, né? A primeira família, a gente vaza, a gente sai. E a terceira família, vocês vão enviar, porque eles também vão vazar um dia da casa de vocês. Por mais que possa doer pra vocês, eu sempre falo que quando o casal sabe treinar os seus filhos, ele vai abençoar o filho e vai deixar ele passar pelas provações dele. Porque tem muitos pais que hoje querem proteger os filhos e eles acabam não deixando os filhos passar por provações, por provas. Na vida, todos nós vamos ter tribulações. E queiram ter tribulações para você passar para a próxima etapa. Boas tribulações, criem suas próprias tribulações. E o Wellington colocou aqui, a mãe da Morgana rezava todos os dias para o nosso casamento dar errado, para a Morgana voltar para casa. Boa lembrança. A minha mãe, quando eu saí de casa, eu não fui morar com o Wellington ainda, eu saí com 17 anos. E nós estávamos com uma relação um pouco conturbada, eu e minha mãe. Eu estava naquele momento que eu estava tendo entendimento sobre coisas que estavam acontecendo dentro da minha casa, relacionado ao meu pai e minha mãe. E eu criei uma revolta interna e eu falei, eu não quero mais ficar nesse ambiente. Então eu saí da casa da minha mãe e fui morar em Balneário Camboriú, antes de morar com o Wellington. E eu acho que uns meses depois, eu não lembro quanto tempo, eu fui morar com o Wellington. E minha mãe estava muito, eu acho que ela estava sofrendo porque a gente estava brigando também. Então, muito apegada, ela queria que eu voltasse para casa, então ela sofreu com esse rompimento, né? Eu sair assim de repente de casa. E ela preocupada também, porque eu estava morando sozinha, não estava com alguém, ela não sabia, né, se eu ia ter como comer, o que eu ia fazer. Eu vim de uma família muito humilde, então nem ela poderia me ajudar caso eu precisasse, eu ia ter que me virar sozinha. Então ela falou que ela rezou muito para que não desse certo com o Wellington, para eu poder voltar para casa. Olha o que uma mãe faz. Ela fez por mal? Não. Ela não gostava do Wellington? Não, ela gostava, muito pelo contrário. Ela gostava muito, só que era um namorado novo, né? Um namorado que nós estávamos iniciando, ela não sabia que dali ia sair um casamento. Então, por querer me proteger, por querer trazer eu pra volta, pra dentro do ninho, o que ela fez? Ela foi lá e fez oração para que eu voltasse para casa. Dentro de 30 dias aconteceu uma aprovação na minha vida. E eu olhei para trás e falei, ou eu volto para casa dos meus pais e vou continuar repetindo os mesmos erros deles, ou eu vou ter que dar certo, eu vou ter que fazer isso aqui dar certo. Eu resolvi olhar pra frente. Eu resolvi olhar pra frente porque eu sabia que pra frente eu ia encontrar muitas dificuldades, mas pra trás era pior ainda. Eu voltar pra casa deles ia ser pior ainda. Então, por mais tribulações e provações que eu tive que passar até chegar aqui, até ter um casamento, uma construção de um casamento de 25 anos, eu passei por muitas provações, por muitas tribulações. No começo não se tinha dinheiro, não tinha informação, não tinha acesso a muitas coisas. Então, eu tive que passar por essas provações para chegar aonde eu cheguei. Então, e quando a gente fala sobre as 3 famílias, falei para vocês a família dos pais, a família do cônjuge, que é a sua segunda família, e a família 3. O que vem junto quando você casa? Quando você casa, o que vem junto no pacote, né? Encontrei o Wellington, fui lá, comecei a namorar com ele, fui morar junto com ele. Na época não nos casamos pra morar junto, nós moramos juntos, fizemos o test drive antes do casamento. O que vem junto com esse casamento? O pacote da família. Quando a gente casa, quando a gente vai morar junto com alguém, quando a gente se relaciona, vem a sogra, vem o sogro, vem as cunhadas, os cunhados, vem o pacote inteiro. Você tem que morar com eles? Não é isso. Mas você vai ter um convívio com uma nova família. Tanto ele com a minha, quanto eu com a família dele.
E o casal, ele traz problemas comportamentais da sua família. Por que eu tô falando sobre esse assunto? Que nós vamos chegar lá no finalzinho, eu vou falar pra vocês o maior segredo que eu vivi durante esses 25 anos e eu entendi por que muitos casais estão desconectados. Por que muitos casais não estão conseguindo prosperar no casamento. Então, lá no finalzinho eu vou contar isso pra vocês. Mas o casal, ele traz problemas comportamentais, cada um da sua família. Um vem com drive de riqueza. Pode ser que um veio com drive de riqueza, ele veio de uma família próspera e essa riqueza talvez não seja de dinheiro, mas veio de uma família próspera. Por exemplo, a minha sogra não era uma pessoa rica, ela não tinha dinheiro, mas ela era uma pessoa muito próspera. Ela era uma pessoa que tinha muito conhecimento, ela tinha muito entendimento, ela tinha postura, ela tinha muitas coisas que a minha família de origem não tinha. Então, tem uns que trazem drive de riqueza, o outro de escassez. Daí você pega uma pessoa que vem de uma família próspera e a outra de muita escassez, muita falta, muito medo. Então, assim, você se encontra ali, olha o choque que dá. Uma pessoa que vem de família próspera, ela teve o exemplo disso, e a outra que não veio. Bem-vinda, Ormecinda. Depois de eu ler o teu comentário, Wellington. Um tem medo de falar. Vem lá no casamento, um tem medo de falar, tem bloqueio de fala. O outro fala pelos cotovelos. Não tem esse bloqueio para ele falar, é natural, é super tranquilo. Bem-vindo, eu sou o Matheus. Depois tem um que ama organização, é organizado. Um é muito organizado, na casa dele era tudo organizado, a mãe falava, ó, levantou da cama, a primeira coisa que se faz é arrumar a cama tem que estar impecável, não pode dormir com louça na pia, só que o outro nasceu de uma família desorganizada, que deixava tudo pro dia seguinte, que era procrastinador. E ela acaba repetindo aquilo porque, por exemplo, porque ela viveu naquela casa. Uma pessoa entende de gestão de recurso. O outro, ele é viciado em consumo. E ele vive endividado. Um tem gestão de recurso, o outro vive endividado. Daí acontece o choque. Eu lembro que toda vez que o Wellington falava pra mim subir no palco, falava, Morgana, você tem que falar, você tem que transbordar na vida das pessoas. Eu falava pra ele assim, Wellington, dói. E ele olhava pra mim, como assim dói? Você fala super bem, você vai numa reunião, você fala bem, você não sei o quê. Eu falava, Wellington, dói. Subir no palco pra mim dói. Só que ele que não tinha bloqueio de fala, ele olhava pra mim e falava, gente, essa mulher é louca. Eu não consigo entender uma pessoa que fala super bem não subir no palco. Vocês entendem como a gente tem que começar a estudar mais sobre perfil comportamental da pessoa para que a gente possa entender o outro, a gente possa entender a linguagem do amor do outro, porque a gente veio aqui para servir. Nós viemos aqui nessa vida para servir. Se você está fazendo só o que você gosta, se você não está entendendo o que o outro, como o outro se comunica, quais são os bloqueios, quais são os traumas dele, você vai ficar só cutucando na ferida. Porque muitas vezes o Wellington me jogava e falava, vamos, tem que ir pro palco falar. Vai lá, vai dar certo. Ele tava lá me impulsionando, ele não tava fazendo por mal. Só que eu olhava pra ele e falava, dói. Dói demais. Eu tenho medo, eu tenho vergonha. Só que ele não conseguia entender porque ele não tinha esse bloqueio. Deixa eu só ver lá o que o Wellington colocou. A Seiichi Noye nos deu uma base gigantesca sobre entendimento sobre a família. Desde que nós conhecemos, estudamos sobre mentalidade e espiritualidade. Isso mesmo, aos 18 anos nós conhecemos a Seiichi Noye, que é uma filosofia de vida japonesa. E a base toda da construção do nosso casamento veio através da Seiichi Noye, onde fala do cuidado com as raízes, pai e mãe, falou muito sobre perdão. Eu consegui perdoar meu pai com 18 anos e foi maravilhoso não carregar isso uma vida inteira como muitas pessoas carregam a falta de perdão. Então, assim, a nossa base inteira, a gente estudou muito sobre espiritualidade, conhecimento, foi tipo assim, foi a base de tudo, então nos ajudou muito. E o Chico coloca aqui, eu coloquei esses pacotes numa caixa e guardei no armário. Do armário eu só pego o pacote que agrega. Eu acho que você tá falando quando a gente colocou sobre os comportamentos da família, né, Chico? Então, eu coloquei esses pacotes numa caixa, guardei no armário. Do armário eu só pego o pacote, o que agrega. Eu falo muito sobre a questão da biblioteca, né? A gente tem a nossa biblioteca, tudo que a gente passou na nossa vida. Tá ali, tá arquivado. Tá arquivado na biblioteca. Então, tem pessoas que vivem só do passado. Então, elas vivem murmurando, reclamando. Ah, porque eu vim de uma família assim, porque eu vim de uma família pobre, porque meu pai batia na minha mãe. Ele fica só murmurando. O que a gente tem que ver com a nossa história do passado? É a gente pegar, olhar na biblioteca. Os meus 7 anos de idade, peguei o meu livro dos 7 anos de idade, olho lá. 7 anos de idade,
Eu tive um bloqueio de fala porque meu pai mandou eu calar a boca. Aos 10 anos, meu professor repetiu a mesma coisa, fez eu passar vergonha na frente das pessoas. O que eu vou fazer com isso aqui? Vou ressignificar. Vou olhar, vou me transformar e vou poder ajudar outras pessoas, que é isso que eu fiz. Então, aquilo que eu passei, aquele bloqueio, ele tá guardado. É o pacote que ele falou do armário, isso mesmo. É aquela caixinha, tá lá guardada. Quando ele precisa, ele vai lá revisitar. Até porque tem muitas coisas, né? 95% do que a gente tem, o que a gente passou na nossa vida é inconsciente, a gente não sabe. A gente não faz a mínima ideia de coisas que a gente repete, de coisas que a gente faz, que é inconsciente, que está guardado lá dentro, só que a gente reage de acordo com aquele inconsciente. Poucas coisas são conscientes. Hoje, eu escrevi um livro, então eu tenho muita clareza da minha história, mas ainda vem muitas coisas novas. Então, eu escrevi o meu livro, então hoje eu consigo usar a minha história, as minhas transformações para transformar a vida de outras pessoas. Só que ainda tem muitas coisas que estão inconscientes. O Chico colocou, resumindo, parente ruim eu deixo no armário. É isso aí. E tem parentes que a gente tem que deixar. Tem pessoas que você vai dar mão e você vai falar, olha, eu tô seguindo esse caminho aqui, tá muito legal, tá dando super certo. Só que tem pessoas que você vai olhar e ela vai falar assim, eu quero continuar a ficar agarrado no problema do passado. Eu quero continuar chorando, eu quero continuar murmurando. Daí você vai olhar ela, você vai chamar, você vai querer ajudar a pessoa. Porém, se ela não quiser andar, você tem que seguir o seu barco. Vão ter outras pessoas que vão ajudar ela. Mas você não pode parar também por conta da pessoa. Tem muitos familiares que trazem tantos problemas pra nós que eles querem que a gente fique naquele problema deles. Só que você já passou, você já evoluiu, você estudou, você tá acordando cedo, você tá trabalhando, você tá construindo a tua família. Só que eles querem que você ainda olhe pra trás e que você fique dentro da caixinha deles. Só que não dá mais. Depois que eu tive essa clareza, eu fiz isso por muito tempo, o Wellington também fez isso por muito tempo. Quando eu comecei a ter essa clareza, eu falei, gente, não dá mais. Se precisar da minha ajuda, se quiser andar pra frente, pode chamar, eu tô aqui à disposição pra ajudar. Agora, se quiser ficar no passado, não dá mais. Vou falar pra vocês, o meu passado não foi bom. Não foi. Eu não vim de um lar estruturado. Eu passei muitas dificuldades na minha vida. Eu só revisito, e já ressignifiquei, já resolvi. Só que eu só revisito ele pra transformação. O resto eu não quero mais viver nele. Eu já tô no futuro. Eu tô vivendo hoje, mas eu já tô construindo o meu futuro. A Natália colocou aqui. Pra mim, sempre foi difícil falar em público. Acredito que porque na escola tinha que ler redação em voz alta. E eu gaguejo muito. Porém, sou uma pessoa muito comunicativa. Então, Natália, tudo é treino, tá? Você tem que ressignificar essa questão, porque você já identificou o bloqueio. Qual foi o momento? Se você visse a quantidade de pessoas que têm problemas com leitura por conta disso, justamente por isso, de ir pra escola, chegar lá, fazer a leitura e algum professor criticar, ou algum aluno rir, zombar. Então, você já identificou, tem que ressignificar, ninguém fez aquilo por mal, e agora você tem que seguir em frente. Você vai fazer treinando. Só pra você ter uma noção, eu também tinha muita vergonha de ler em público, de ler uma redação em voz alta, como você falou. Eu tinha muita vergonha. E eu comecei a fazer o quê? Agora eu tô fazendo uma leitura da Bíblia das 5h29 às 5h59, todos os dias de manhã. E eu vejo que o Wellington também, muitas vezes a gente fazia umas leituras, a gente tinha umas orações que a gente fazia dentro de casa, e algumas delas a gente lia, né, a oração. E era uma coisa que a gente ficava 1 hora fazendo leitura. E às vezes o Wellington falava assim, Morgana, você lê muito rápido, você não faz pausas, você não sei o que. Ele ficava assim, não me criticando, mas querendo melhorar a minha leitura. E eu fazer a leitura da Bíblia de manhã, para as mulheres, né? Eu tô dentro de um grupo ali, então eu tô fazendo a leitura em voz alta para todas elas, tem me ajudado muito. Ajudado muito para eu compreender, eu entender. E naquele momento que eu tô fazendo a leitura, porque antes eu tinha vergonha, agora eu quebrei essa vergonha. Então eu tô fazendo essa leitura, eu tô entendendo, eu tô trazendo discernimento, porque daí eu fico, toda vez que eu leio e eu vou errar alguma coisa, eu fico assim, não tem julgamento, tá tudo certo. É como se você falasse com a sua criança, sabe, Natália? Eu converso muito com a minha criança. Porque muitas vezes quem manifesta na nossa vida adulta é a nossa criança. É a nossa criança que passou vergonha, que foi traumatizada, que sofreu. Então eu converso muito como se fosse em terceira pessoa mesmo. Eu falo, tipo, na hora que eu tô lendo ali, a Bíblia mesmo, ela traz vários
nomes de pessoas, dos filhos, dos pais e tal, nomes bem diferentes, assim, que são difíceis de falar o nome, de pronunciar o nome, né? Então, toda vez que eu tô lendo ali, que às vezes eu dou uma gaguejada, eu fico assim, eu fico mentalmente falando com a minha criança, tá tudo certo, não tem problema errar, tá tudo certo, aqui a gente tá num lugar seguro, ninguém vai criticar. Então, assim, passar segurança pra tua criança. E você colocou, né, hoje em dia eu estou tentando trabalhar como leader. Não sei o que é, Natália, mas treina, tá? Se coloca à prova, treina. Você tem que se colocar à frente de pessoas e fazer a leitura para que você, em voz alta, para que você possa trabalhar o medo da sua criança. Você já identificou o trauma. O Wellington colocou aqui, no nosso evento vamos falar sobre traumas de comunicação. Viu, Natália? Até lembrei de vocês, né? A gente tem um grupo de mulheres que participam das minhas aulas sexta-feira e elas são da Itália, são lá de Milão, e a gente vai ver para fazer transmissão ao vivo do evento, tá? Vocês que são de fora, depois me chama ali no privado. Eu queria muito que vocês participassem, tá? Porque não só você, como outras pessoas aí da Itália já conversaram comigo e falaram sobre esse problema de comunicação. E nós vamos falar muito sobre isso no evento, sobre trauma, sobre bloqueio, sobre identificar, porque foi a partir do momento que eu descobri o meu bloqueio que eu comecei a conseguir fazer as lives, eu comecei a subir no palco. Então é importante a gente voltar nesse passado para revisitar esse passado, para ver qual foi o momento que nós somos bloqueados, né? Líder de grupo turísticos. Que legal, Natália, muito bom. E aí você está trabalhando muita comunicação, né, Natália? Então, tudo é treino. A gente desbloqueia, só que quando a gente vai pro palco pela primeira vez, quando a gente vai falar com as pessoas, vai fazer uma reunião, a gente só melhora com o treino. A gente não começa bom. A gente começa nós estamos aqui em processo de formação. Então a gente vai treinando, as primeiras vezes não vão ser tão boas, mas as próximas você vai melhorar cada vez mais. Bem-vindo, Lino. Então nós voltamos aqui falando sobre o casal que traz problemas comportamentais da sua família. Quis trazer clareza para vocês que o marido e a mulher, cada um traz problema comportamental da sua família. E existe um choque. Um choque muito grande. Se a gente não identificar que esse é um problema comportamental da família, vocês não vão conseguir resolver. Por exemplo, se eu falei aqui por último, né? Um entende de gestão de recursos, uma pessoa entende de gestão de recursos, cuida do dinheiro, faz multiplicar, só que a outra, ela vem viciada em consumo e vive endividado. Se eu não identificar isso no meu marido, nós vamos ficar brigando o tempo todo, porque eu cuido do dinheiro, eu sei cuidar do dinheiro. Só que ele não, porque ele trouxe isso da família dele. Porque o pai não prosperou, porque a mãe não prosperou, porque a mãe vive endividada. Então ele acaba trazendo essa bagagem da família, porque não entendeu, não ressignificou, não trouxe clareza, e ele repete nessa família adulta. É como se fosse um vício que a pessoa não entende. Ela fala assim, nossa, toda vez que a minha vida tá boa, eu vou lá e eu gasto muito dinheiro pra ficar novamente naquela fase de não estar bem, de não ter dinheiro. Então, o que esse marido tá fazendo? Ele tá querendo honrar as suas raízes. Minha mãe passou a vida inteira endividada. Logo, se eu prospero no meu casamento, eu vou ser maior que a minha mãe. Eu preciso gastar todo esse dinheiro e voltar para falar, estou aqui com os meus pais, eu não posso ser maior que eles. Isso é uma coisa inconsciente. Eu tenho vários clientes, vários alunos que passam por esse processo. Quando a gente traz a consciência, a pessoa fala, nossa, é isso mesmo que eu estou passando. Temos que identificar, temos que trabalhar, ressignificar para não ter mais o ciclo de repetição. Você veio aqui nessa vida para prosperar. Para prosperar. Então, não é porque seu pai não prosperou. Isso é inconsciente, porque consciente a pessoa fala, não, eu quero ficar rico, eu quero prosperar, eu quero poder dar uma vida boa para minha família, eu quero ter uma casa, um carro, eu quero prosperar muito, quero poder viajar. Só que inconscientemente, dentro dos 95% dela, que é inconsciente, ela fala, eu preciso honrar meu pai e minha mãe que não tiveram o que eu tô tendo hoje. Eu não posso ser maior que eles. Então, temos que ter essa clareza, listar esses problemas comportamentais. O Pablo deu essa tarefa para nós. Liste um com o outro, o casal junto. Quais são os problemas comportamentais que o Wellington está trazendo da família dele, para nossa família aqui, nossa família 2, e quais os problemas comportamentais que eu trago da minha família que eu tenho que melhorar. Quando a gente está listando, quando a gente faz esse processo, não no momento de briga, porque no momento de briga não traz resultado, aliás, traz um resultado negativo. Quando eu faço isso,
no momento que vocês estão, né, junto, como eu tô falando aqui, a gente tá fazendo isso no momento que vocês não estão brigando, e chegar lá e falar assim, nossa, Wellington, eu notei que você que você é desorganizado, eu preciso que... E eu percebi que você traz isso da sua mãe, porque sua mãe é desorganizada. Então, que tal a gente não levar isso pra nossa terceira família? Que tal a gente melhorar isso, ressignificar, não repetir a história dos nossos pais, para a gente construir a nossa base nova, a nossa família, os nossos filhos, a gente possa não passar isso para eles. A gente melhora em nós, porque nós somos os exemplos, e a gente não passa para essa família. Então, deixo para vocês também essa atividade, que vocês façam com os cônjuges de vocês, que vocês peguem e... listem os problemas comportamentais do cônjuge e vocês conversem entre si, que vocês possam de fato estar acompanhando aquilo, naquele momento que acontecer alguma coisa, você alertar, falar assim, olha, você percebeu que você fez isso aqui? É problema comportamental da família, vamos melhorar? Então um tá ajudando o outro. A Jéssica, o Wellington colocou teu sócio, eu não entendi o que é, Wellington. Somos pessoas diferentes, por isso estamos na escola da vida, para aprender um com o outro e fazer a prova. Então, a partir do momento que você entende, você traz essa clareza, você acaba fazendo a prova, né? Fazendo a prova e não passando mais por essa situação. E agora nós vamos falar quando o casamento esfria, que é o tema que nós colocamos aqui, como construir uma família forte, e quando o casal fica desconectado. Muitos casais passam por isso. Vocês já passaram por isso? Vou falar pra vocês que nós passamos, eu e o Wellington, nós passamos isso na nossa vida. Eu acho que em várias fases da nossa vida nós passamos por isso, só que teve, um pouco antes de eu vir no Método IP em 2021, nós estávamos, eu não sei nem se é sobre isso que o Wellington ia colocar, nós estávamos vivendo mais como sócio do que como marido e mulher. Aqui a natureza tem belezas mil, só nasce logo cedo a iluminar, quando mais Então, nós somos sócios hoje numa empresa, mas a gente comprou outras empresas e tal, então a gente ficou vivendo mais como sócio do que como marido. Tinha muitos problemas nessa empresa para resolver e a gente começou a ficar com o casamento desgastado. Eu tava passando por uma situação na família também, meu pai tava doente, tava no hospital, tinha que cuidar dele, empresa nova, muitos funcionários. Eu sei que a nossa vida tava passando assim por uma tribulação sem fim, sem consciência, e chegou o momento que o casamento ficou morno. O casamento ficou morno, a gente começou a se acomodar. Sabe aquela coisa assim que não tá bom e nem tá ruim? Que você fala assim, desisti. Meu marido é desorganizado, meu marido não cuida do dinheiro, meu marido não faz tal coisa, mas fazer o quê? Eu escolhi esse marido, eu casei com ele, agora seja o que Deus quiser. Esse é o pior momento. É o momento que você não vê mais solução. Você desacredita que você consegue transformar alguma coisa no seu casamento. E você pega e fala assim, eu escolhi esse homem para ser meu marido, e você fica morno. E nenhum dos dois reage. Eu e o Wellington, a gente ficou assim. Naquele momento, naquela fase, nós ficamos 3 anos, pra vocês terem uma noção, 3 anos dormindo em quarto diferente, dormindo em cama diferente. Nós estávamos brigados? Não estávamos. A gente passava o dia inteiro trabalhando, bem-vindo, Daniele. Nós passávamos o dia inteiro discutindo coisas da empresa. Quando chegava à noite, a gente não conseguia olhar um pra cara do outro. Acho que era o momento, como a gente passava quase 24 horas por dia juntos, era o momento de nós termos o nosso tempo mesmo, assim, de ficar isolados, só que o casamento esfriou. O casamento, ele não existia mais, nós viramos eu não falo nem que nós viramos amigos, era quase inimigos, porque a gente brigava o dia inteiro, discutia o dia inteiro por coisas da empresa. O pior momento é quando os dois, porque existem duas pessoas, é quando os dois não reconhecem o problema e falam assim, cara, tá ruim, mas tá bom. Esfriou o casamento, desconectou. Nesse momento de desconexão, começa que você começa a listar mais os problemas do que as coisas boas. Aquele marido que você conheceu, que o seu olhar brilhava quando você olhava pra ele lá no início, mesmo que ele tivesse todos os defeitos do mundo. Você olhava com aquele brilho e falava assim, nossa, ele é o homem mais lindo que eu já vi na face da terra. Ele não era o homem mais lindo, mas pra você, o seu coração queimava, você falava assim, nossa, ele é muito lindo, eu não vejo a hora de me encontrar com ele. Aquele brilho passou, e você já começa a olhar pra ele e fala assim, nossa, meu marido não é tão bonito assim. Ele não toma banho todos os dias, ele não usa perfume, ele não faz mais a barba, ele me trata mal, ele não quer nem saber como eu tô. Meu marido não é tão bom assim, ele não traz mais flores, ele me trata como uma empregada, ele acha que eu vim aqui só pra ficar limpando a casa, ele não me dá valor.
Quando a gente começa a ter essas discussões, a gente começa... Por isso que a gente não tem que viver só de paixão, porque naquele momento que a gente conhece o cônjuge, começa a namorar, existe uma paixão, existe um fogo. Só que quando esse fogo apaga, o que resta é o amor. Se não tiver o amor, se um homem casa com uma mulher só por conta da beleza, ele olha pro corpo dela e fala assim, nossa, que linda, maravilhosa, minha mulher é linda. Se ele se apaixonou por conta da beleza, a hora que acontece alguma coisa com ela, que ela talvez não coloque as mesmas roupas da adolescência, ela não passe tanta maquiagem, ela começa a mudar, a gente vai mudando. A Morgana de 80 anos não vai ser igual a Morgana de 40 anos hoje. Com certeza não vai ser. E o que vai segurar esse relacionamento é o amor. É o amor de fato, porque senão qualquer coisa a gente troca. Então, bem-vinda, Heloísa. Então a gente tá falando sobre o casal que tá desconectado, né? Quando o relacionamento esfria. Então nós passamos por esse momento de esfriar o casamento, da gente olhar e falar assim, não, tá tudo certo, a gente tá casado aqui, tá bom. Não tá ruim, mas tá bom. O casamento esfriou, não tinha mais conexão. E a gente fica naquela zona de conforto. Aquela zona de conforto que paralisa. Só que assim, ser quente, a gente tem que ser frio ou ser quente. Deus, ele não age no morno. Deus, ele não age no casamento morno. Você tem que se posicionar. Deus não age no casamento morno. Bem-vinda, Mayumi, teve com a gente no Método IP. Então, Deus não age no casamento morno. Ou você é frio ou você é quente. No momento que eu passei por essas tribulações no meu casamento com Wellington, quer entrar? No momento que eu passei por essas tribulações no casamento com Wellington, acho que foi o primeiro momento que eu falei assim, com clareza, eu falei assim, eu vou me separar. Porque chegou um momento que tava tão ruim a situação, tava tão morna a situação, que eu falei assim, não dá mais certo. Eu olhava pra ele e falava assim, eu acho que eu nem gosto mais dele. Comecei a ter a dúvida de se eu de fato amava meu marido. Eu falei, eu acho que eu nem gosto mais dele. Não tá mais fazendo sentido ficar com ele. E foi quando eu decidi vir no Método IP em 2021, no final de 2021. Eu vim em busca de entendimento antes de tomar a decisão, porque eu já estava com a decisão tomada no sentido que não fazia mais sentido, que eu só precisava conversar com ele, a gente resolver nossas situações das empresas pra gente se separar. Então, eu vim no Método IP em busca, eu falei assim, não, essa é a minha última tacada, eu tenho que vir aqui pra ver, pra ter clareza, pra ver se eu de fato estou fazendo a coisa certa. E porque da forma que tá, não tem como ficar. E vocês entendem que uma pessoa, eu tive esse discernimento. Na época o Wellington não teve. O Wellington era um homem passivo. O homem passivo também, ele não vai se posicionar. Só que eu era uma mulher muito posicionada. Eu não conseguia mais viver daquela forma. Eu sabia que aquilo não ia dar bons frutos. Então eu vim no Método IP, e quando eu vim no Método IP eu tive total clareza do que estava acontecendo no meu casamento, que o meu problema não era no casamento, que o meu problema era na minha empresa. O problema não era no casamento, era na empresa. Então a minha decisão foi, quando eu voltar para Florianópolis, a primeira coisa que eu vou decidir com meu marido é que eu não quero mais ser sócia dele. Eu não quero mais ter os problemas no dia a dia de sociedade. De pagar uma conta, de ter que chamar a atenção de funcionário, porque daí eu chamava a atenção desse lado, o Wellington protegia do outro. Então eu não quero mais viver essas coisas no dia a dia. Se eu for ter algum problema, eu quero ter no meu casamento, não no meu trabalho. E levar para o meu casamento. Então foi esse momento que que eu voltei do Método IP com essa decisão. Bom dia, Deisiane, também esteve com a gente lá no Método IP. Então foi nesse momento que eu tomei a decisão em vender essa empresa e ali começou a transformação. Quando a gente vendeu a empresa, a gente parou com essas pecuinhas do dia a dia relacionado à empresa. E eu sei que tem muitas pessoas que são sócias do marido e dá tudo certo, tá? Não tô falando que não dá. Hoje eu entendi, porque eu sempre falava assim, eu não acredito em algum relacionamento que a pessoa é sócia do marido e dá certo. Eu sempre falava assim, eu não acredito que dá certo, não tem como. Mas sabe que eu entendi qual que era o maior problema no meu casamento relacionado à sociedade comigo e Wellington? Era que eu era uma mulher posicionada, a mulher viril, eu ocupava o lugar do homem. E o Wellington era um homem mais passivo. Ele era no casamento e na empresa também. Logo, o que acontece? Eu tinha que me posicionar o tempo todo, eu carregava o peso o tempo todo, eu era a pessoa que contratava, a pessoa que demitia, a pessoa que tinha que ir lá cobrar ele, de não dar um desconto pra cliente, sabe, eu era a pessoa que eu tava ali sufocada, eu tava ocupando um papel que não era meu. Então eu ocupava isso na casa, no meu casamento, e eu ocupava na empresa também. Então eu acho até que quando o homem é um homem viril
e entende do seu papel, ele dá certo na sociedade com a esposa. Porque ele é o cara posicionado, ele é o cara que ele vai estar botando a mão na massa, ele vai estar fazendo tudo, ele vai pegar a maior responsabilidade, ele vai trazer só para a esposa ele vai resolver os maiores problemas e só vai pedir a opinião dela para alguma coisa. A mulher vai estar ali impulsionando ele, orientando ele, falando as coisas que ele tem que fazer e ele vai botar a mão na massa. Só que naquele momento lá eu estava sobrecarregada, porque eu, além de me posicionar, direcionar todo mundo na empresa, eu tinha que fazer. E eu fazia tudo. Então se tornou muito pesado para mim, eu estava esgotada, muito esgotada. Então, naquele momento, quando nós vendemos aquela empresa, foi onde a gente resgatou, de fato, o casamento. Hoje nós somos sócios ainda, só que hoje o Wellington é 80% da nossa empresa, porque nós entendemos essa questão do papel do homem e da mulher. Aqui trago para vocês, né, que a masculinidade, ela vem através de transmissão, ela é transmitida. A masculinidade, ela é transmitida. Por que uma mulher não consegue ensinar um homem a ser um homem viril? Porque ela é uma mulher. Ela é transmitida através de outros homens. Então, se o homem... Por que hoje a gente tem muitos homens passivos? Porque eles não tiveram contato com a parte paterna. Muitos deles não tiveram pai. Ou se tiveram pai, a mãe era a mulher viril. O homem era passivo. Ou se foram criados pelos avós ou pelos tios, tinham essa troca de papéis onde ele via uma mulher muito forte e um homem passivo. Ou não teve a presença, às vezes teve pessoas que tiveram os pais que não, o pai, o homem que não teve presença. Então é o pai que ele passa essa força, ele transmite para o homem essa virilidade. Então, quando a gente começou a perceber isso, a entender que eu estava ocupando o lugar do Wellington, que eu era uma mulher viril e que ele era um homem mais passivo, a gente começou a estudar, a gente começou a treinar. Nós viemos para Alphaville, o Wellington hoje convive com muitos homens viris. Então, aquilo é transmitido, ele vê pelo exemplo a forma que ele tem que tratar a esposa dele, as coisas que ele tem que fazer, a responsabilidade que ele tem. Então, hoje a gente conseguiu, assim, nossa, transformar a nossa vida. Hoje, eu como mulher, eu tenho uma vida mais leve, né? Então, muitas mulheres, quando vão ensinar os homens, não adianta. Eu tentei várias vezes falar pro Wellington que ele tinha que fazer tal coisa, que ele tinha que ser de tal forma. Não adianta, virava briga e eu não tinha como transmitir isso pra ele. A feminilidade, você aprende na prática. Mulheres masculinizadas, elas rejeitam o feminino. Eu não gostava de conviver com mulheres. Eu não entrava em grupo de mulheres, eu não ia em eventos de mulheres. Então, a gente aprende na prática, diferente do homem que é transmitida. Então, as mulheres que são muito masculinizadas, elas têm que estar aqui comigo. Elas têm que estar aqui presente, elas têm que ir nos eventos de mulheres, elas têm que ir nos chás das mulheres, elas têm que começar a aprender, porque essas mulheres que viraram muito viris, que estão só no empreendedorismo, e nada contra a pessoa trabalhar, né? Eu acho que cada uma na sua fase da vida. Quando eu tinha 21 anos eu abri a minha empresa, eu trabalhei muito, ralei muito, foi muito bom, prosperamos muito. Hoje eu venho desacelerando os meus projetos, hoje eles são, não estão... tão focados na empresa. Eu tenho outros projetos, embora eu ainda trabalho, né? Mas assim, de forma mais leve. Então as mulheres que são muito masculinizadas, elas não gostam de estar com mulheres, só que você vai ter que forçar isso pra você aprender. Porque muitas vezes você viu sua mãe sendo fraca. E como você viu sua mãe, inconscientemente você olha pra ela como fraca, você não quer ser igual a ela. Você fala, eu quero ser tudo menos igual a minha mãe. Porque minha mãe sofreu, o futuro da minha mãe não foi bom. Então você não quer repetir aquilo. Automaticamente você cria uma capa de defesa e você acaba se tornando uma mulher viril porque você não quer ser igual a sua mãe. Você não quer ser reflexo dela. Ou você foi abandonado. E sabe qual que é o maior problema? Por isso que eu falo que a gente tem que tratar lá desde o começo, do pai e da mãe, pra gente dar bons frutos. Porque nós vamos passar isso pros nossos filhos. E o homem que teve uma mãe viril ou teve a falta do pai, do masculino, ele acaba procurando casar com uma mulher muito parecida com a sua mãe. Eu tenho até um exemplo de uma mentorada nossa, não sei se ela tá aqui na live, que quando eu comecei a contar essas histórias, trazer clareza, ela falou, nossa, é justamente isso. Ela passou pelas mesmas situações que a história dela era muito parecida. E a mãe do marido dela era muito viril, muito empreendedora, construiu muita coisa. E o pai, ele só falava assim, sim senhora. A única coisa que esse pai falava pra ela era sim senhora. E ela, aquela mulher, mas pensa numa mulher fantástica. Eu conheci ela recentemente, eu falei assim, meu Deus do céu, que empreendedora, que mulher fantástica. Só que ela é uma mulher muito viril. Ela era uma mulher que o foco dela foi só no trabalho, ela ocupou de fato o lugar do marido.
Eles estão lá, estão casados até hoje, tá bom, tá tudo certo. Só que ela passou isso pros filhos. Então, logo, esse filho casou com essa minha mentorada que era uma mulher muito viril. Igualzinha à mãe dele. Igualzinha à mãe dele. E chegou uma hora que ela teve depressão, ansiedade, ela teve várias doenças da mulher moderna, por conta de que ela falava assim, minha vida é pesada, mas eu não sei porquê. Ela não tinha entendimento, não tinha conhecimento. E hoje eles estão aqui em Alphaville vivendo de uma forma, eu vejo o evoluir deles, a criação dos filhos deles, o que eles tiveram que fazer, sair de perto da parentela, porque eles moravam próximo dos pais dele, né? Então ela viu que tirar ele daquele ambiente também ia ajudar a acelerar esse processo, a ter esse conhecimento. Então hoje eu vejo a transformação deles e o que eles estão passando hoje para os filhos dele. E o como ela está hoje, por mais que é difícil a gente passar por esse processo, quando você traz clareza, você começa a se colocar no seu lugar, tudo ao teu redor muda. Tudo muda. Então, e para as mulheres que são solteiras, né? Antes eu coloquei aqui, né? Se você quer ser tratada como uma rainha, porque a gente fala às vezes assim, meu marido não me trata bem, ele não me valoriza, eu queria que ele me desse, tipo, às vezes a gente precisa de alguma coisa da área da beleza mesmo, né? A mulher quer fazer uma limpeza de pele, quer fazer uma drenagem linfática, e às vezes o marido não dá importância pra ela e não paga isso pra ela, ou porque não pode, ou porque tá passando por alguma fase. Mas às vezes nós desejamos isso, né? Então assim, se você quer viver como rainha, viva no meio de rainhas. Rainhas que eu tô falando que são mulheres que têm conhecimento, que têm entendimento, porque você vai olhar aquilo, você vai começar a se comportar diferente. Porque eu sempre falava assim, nossa, mas meu marido, ele não me valoriza tanto assim. Ele não me trata como uma rainha, só que eu não me comportava como uma rainha. Eu não tinha o comportamento de uma rainha para ele me tratar como uma rainha. A partir do momento que eu me posiciono, que eu me valorizo, que eu olho como que é o comportamento dessa mulher, essa mulher nobre, ele começa a me tratar como... Não tem como, gente. Tudo é projeção da nossa mente. Nós projetamos no nosso marido aquilo que a gente precisa. Aquilo que a gente... As provas que a gente precisa. Nós projetamos no nosso marido. Então, hoje, se você é casada com um homem narcisista, se você é casada com um homem alcoólatra, violento, se você é casada com um homem que não te valoriza, com um homem morno, que não é frio e nem quente, tudo é projeção da mente. Tudo é projeção da sua mente. Quando você traz essa responsabilidade pra você... E você decide mudar, você se tornar aquela mulher para outro, para o mesmo homem, mas para que ele se torne um outro homem, você tem que mudar. Por isso que eu falo que a separação não adianta, tá? Só romper o casamento sem tratar, sem passar pela prova, não adianta. Você vai encontrar... A tua ferida tá aberta. A ferida tá aberta. Eu vou lá, me separo. Daí eu pego, já me conecto com outro homem e a ferida tá aberta. Ao primeiro olhar, aquele homem é um homem perfeito. É diferente daquele homem que eu casar. Ele não parece ser um homem passivo, ele não sei o que. Só que a sua ferida tá aberta. Infelizmente, eu posso falar pra vocês com todas as provas do mundo, você vai encontrar um homem muito parecido com os mesmos problemas que o seu ex-marido. Então, tudo o que você pode fazer hoje é ressignificar, tratar. Então, quando a mulher, eu já vi várias mulheres que também se separaram, começaram a vir para o outro ambiente, começaram a participar dos eventos, começaram a conhecer outras pessoas e começaram a se transformar, logo elas se conectam com um homem diferente. Eu tenho uma aluna minha, que eu acho que está aqui também, que ela relatou no meu evento que ela aprendeu a ser feminina, né, convivendo aqui com a gente, participando das aulas, e hoje ela está num terceiro casamento e ela encontrou o homem viril. Ela já tinha passado por 2 provações de homens que não eram homens passivos, e depois que ela se transformou, que ela se tornou uma mulher feminina, ela atraiu um homem viril. Então vocês entendem quando eu falo que é projeção da mente? Você pode falar assim, não, Morgana, não pode que esse homem cruel é projeção da minha mente. Filha, é projeção da sua mente. E isso é libertador, sabe por quê? Imagina se você tivesse que mudar o outro. Quando eu me transformo, tudo ao meu redor se transforma. Quando eu mudo, tudo ao meu redor muda. Então tá nas suas mãos a responsabilidade de construir uma família forte. Tá nas suas mãos a responsabilidade de fazer diferente dos seus pais, de perdoar, de ressignificar. A Ivanete colocou aqui, não ia falar o nome porque eu não sabia se você queria se manifestar. Ela botou assim, essa sou eu. Tem um depoimento da Ivanete ali no feed do Instagram. Ela contou no evento, ela falou, Morgana, você trouxe a minha feminilidade de volta. E hoje eu encontrei o meu homem viril, terceiro casamento, gente.
Se ela não tivesse encontrado a feminilidade dela, se ela não tivesse entendido o papel do homem e o papel da mulher no casamento, ela ia encontrar um novo homem. Que bom que ela iria encontrar um novo homem, mas ela ia encontrar um homem passivo. Porque o Deus é tão perfeito que ele construiu, ele fez tudo em pares, né? Lá em Gênesis, na criação, diz que Deus criou tudo em pares. Ele criou todas as coisas e disse que era tudo muito bom. E ele criou em pares. Então ele fez a luz, a escuridão, ele criou o dia e a noite, o polo positivo, o polo negativo, e ele criou o homem e a mulher. Criou o homem e a mulher, o positivo e o negativo, cada um com a sua função, sua característica. Quando a mulher troca de papel com o homem e assume o lugar dele, não tem como um homem viril se apaixonar por uma mulher viril. O homem viril, ele quer uma mulher com cheiro de baunilha. Só que a mulher viril, ela cheira café. Então o homem viril, quando ele tá num evento com muitas mulheres, ele passa por ela, ele sente a mulher feminina. É aquela que ele se conecta. É como se fosse um imã. Se botar o negativo com o negativo, não cola, não tem como. Então quando a mulher se torna essa mulher feminina, ela vai atrair o olhar do homem masculino. Então a gente tem a clareza de que a gente quer um homem viril. Eu quero um homem provedor, eu quero um homem que cuida de mim, um homem que me dá uma vida muito boa, que me trata como uma rainha, só que eu me comporto como uma mulher viril. Eu chego lá nas rodas nas rodas, nos eventos lá, mostrando que eu sou a poderosa, que eu organizo eventos, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que não sei o que. O homem viril olha lá, tipo, essa aí serve pra ser parceira de empresa, mas pra namorar, jamais. Não tem como. O homem viril, ele gosta de estar dominando a mulher, de estar ali cuidando dela, de estar direcionando ela, ser o cabeça da casa. 2 cabeças não direcionam uma casa. Como é que se chama? Uma sociedade, não tem como ter 2 cabeças. Sempre tem que ter uma pessoa principal ali que é o que direciona. Não dá certo quando tem 2 cabeças ali quebrando o tempo todo, discutindo o tempo todo. Sempre tem que ter um à frente ali direcionando. A Ivonete colocou, né? Hoje o meu homem é viril. Deixa eu ver quem tá aqui. A Luciana. Tem que ser leve para a mulher, principalmente quando temos filhos. Principalmente. Eu não tenho filhos ainda, Luciana. E eu fico pensando naqueles momentos que eu tava assumindo muitas coisas. Eu falei assim, cara, imagina se eu tivesse filhos. E por que eu desacelerei da parte profissional, eu, Morgana? Porque nós estamos treinando aqui para ter filhos. E eu quero que o meu marido já esteja voando para que no momento que eu tivesse que eu for ter filhos, eu possa estar de fato construindo o meu lar. Do 0 aos 7 anos, os filhos precisam muito dos pais. Muito da presença dos pais. Muito o exemplo dos pais. E muitos pais só trabalham. E os filhos vão para a escola, ficam com babás, com o tio, com a avó. E vocês entendem que, às vezes, muitas vezes, a base da família são os pais. Então tem muitas pessoas que têm filhos e quem cuida dos filhos para a pessoa trabalhar são os pais, são os avós. Daí você entende que ali vai construir as mesmas crenças dos avós nos filhos, porque quem está criando os filhos não são os pais, são os avós. Por isso que eu falo muito sobre bloqueio, sobre a gente desbloquear, sobre a gente resolver os nossos problemas com os nossos pais. Pra gente poder construir uma família nova. Só que quando a gente deixa ainda os nossos filhos serem cuidados pelos nossos pais, você pode falar assim, Morgana, mas eu não tenho opção. Tá tudo bem? Você tem hoje clareza de que isso vai fazer um ciclo de repetição na vida dos teus filhos. Então, se você tem essa clareza, você tem que trabalhar para construir uma família diferente, para que vocês possam chegar no momento dessa mãe poder, num certo período da criação dos filhos ali, que ela possa sair um pouco dessa parte de trabalhar. Talvez vocês vão ter que se organizar financeiramente. Quando eu comecei a desacelerar da minha empresa, nós tivemos que estruturar a nossa casa. A gente teve que cuidar um pouco mais da parte financeira até que o Wellington a gente conseguisse construir uma base mais sólida. Isso demora, gente, não é de uma hora para outra. É uma construção. Então, aqui falamos sobre a feminilidade, falamos sobre as mulheres solteiras, né? Bem-vindo quem tá entrando aí. O Lino colocou putz. É isso aí, Lino, você tem uma criança, né? Um bebezinho lindo ali com a sua esposa. E de fato, quando o filho, eu não sei se é o caso de vocês, né? Quando o filho é criado pelos avós, que são as pessoas que a gente tem segurança, né? A gente sempre fala, ao invés de deixar com uma babá, muito melhor deixar com a avó.
porque é uma pessoa da família, só que com certeza os teus filhos vão carregar as mesmas crenças dos avós, os mesmos bloqueios. Se os avós têm os bloqueios, porque os meus pais têm muitos bloqueios, eu ainda tenho bloqueio, eles vão carregar, vai ficar enraizado dentro daquela criança, que é a fase mais importante, onde tudo que fala pra ela, do 0 aos 7 anos, a criança, tudo que você fala pra ela, ela acredita. Vem do exemplo do pai, da mãe, do avô, da avó, tudo que você fala, ela acredita. Dos 7 aos 12, ela começa a se perguntar. Ela começa a questionar. Mas por que, pai? Por que, mãe? Já viram aquelas crianças que fazem muitas perguntas? Por que disso? Por que aquilo? É o momento que ela tem as dúvidas. Então, ali ela se coloca à prova. Mas, tudo que foi colocado do 0 aos 7 anos, a dificuldade pra gente tirar depois é muito grande. A Mayumi colocou aqui. Quando tive meus filhos, abri mão da minha vida profissional. E não me arrependo. Perfeito, tá? Perfeito. Eu vejo muitas mulheres da minha família, até porque não tinha conhecimento, não tinha entendimento e às vezes não tinha nem o que fazer, né? O que fazer naquele momento, mas que tiveram que... Eu sei que eu falo pra vocês por experiência própria. Eu e minha irmã mais velha, nós nascemos num lar desestruturado, onde eu tinha um pai alcoólatra e ele batia na minha mãe, batia na gente. Só que o fato do 0 aos 7 anos, meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos, de eu ter o meu pai e a minha mãe juntos, porque não tinha só momentos ruins, tinha os momentos bons também, fez com que eu e a minha irmã crescêssemos de forma forte. Os meus 2 irmãos mais jovens, que vieram depois da separação, eles vieram com muitos traumas e bloqueios que eu e a minha irmã a gente não teve. Eu fui ter esse entendimento muito depois, porque eu falava assim, gente, como é que pode 4 filhos nascidos do mesmo pai e da mesma mãe ser tão diferente? Não pode. 4 filhos que passaram pelos mesmos bloqueios, ser tão diferentes. Eu perguntava isso, eu julgava, eu falava assim, não pode que meu irmão faz isso se a gente nasceu do mesmo pai e da mesma mãe. Daí eu fui ter um entendimento aqui em Alphaville com o Pablo. Do 0 aos 7 anos eu tive meu pai e minha mãe. Por mais que foi difícil, eu tinha a presença de um masculino que protegia, que era autoridade dentro de casa, e eu tinha uma mãe que era do lar, que cuidou da gente, que passamos momentos muito felizes juntos. Lembro dos meus primos, da gente brincando, as brincadeiras, aquelas memórias afetivas do pai e da mãe. Isso fez toda a diferença na minha vida adulta. Isso acelerou muito meus processos, por mais que eu trouxe traumas, acelerou muito a minha vida profissional, a minha vida pessoal. Coisas que os meus irmãos mais jovens repetiram muitos traumas, muitos bloqueios dos meus pais e tiveram muito mais dificuldades quando não tiveram o pai e a mãe presente. A Ivonete colocou aqui, graças a Morgana eu encontrei meu feminino de novo. É isso aí, Ivonete, você tá cada vez melhor, tá treinando, já tá podendo transbordar na vida de outras mulheres. Nós vamos fazer um evento com a Ivonete lá em Joinville no provavelmente dia 25, né, Ivonete? A gente tá confirmando. Se tiver alguém de Joinville, estão todos convidados. A Ivonete carrega essa parte também, porque ela teve essa transformação, então ela tem hoje a missão de passar isso para muitas mulheres. Ela que é uma empreendedora na área de construção, trabalhou muito, ralou muito, passou por 2 casamentos, maridos passivos, e hoje ter essa transformação de poder ter um homem viril do lado dela, ela se tornar uma mulher feminina, ela entender, ter todo esse entendimento, a dor dela transformou em propósito. Toda a dor que ela teve transformou em propósito. Então hoje ela tem essa missão, que é a mesma missão que eu tenho, de poder transformar outras famílias e a gente poder construir uma família forte, né? Então a responsabilidade sempre começa com consciência, onde você traz a consciência. Quando eu trouxe a consciência de que meu marido não era viril e eu era uma mulher viril que ocupava o lugar dele, eu comecei a me transformar. Eu comecei a me posicionar, eu comecei a me colocar no lugar dele. Quando eu me posiciono como uma mulher feminina, bem-vinda Larissa, quando eu me posiciono como uma mulher feminina, o meu marido automaticamente ele precisa ocupar o lugar dele. Automaticamente ele precisa ocupar o lugar dele. Por isso que eu falo, tá nas nossas mãos, e isso é libertação, é libertador. Porque eu tenho o poder de mudar eu não tenho como poder de mudar ele. Só que com o meu exemplo, com a minha energia feminina, o meu marido começa a se transformar. Não é de uma hora para outra, gente. Não é. Não é. É muito treino. Até porque de vez em quando, eu falo assim, nossa, eu fico irritada quando o Wellington desperta aquela mulher viril que tá guardada dentro de mim. Porque todos nós temos essa energia, né? Quando a gente tá no trabalho, a gente usa a nossa energia masculina. A gente usa mais a masculina do que a feminina. O problema é quando a gente fica só nessa energia masculina. Então, às vezes, a gente tem uma discussão e o Wellington e ele desperta essa mulher viril. Daí, quando eu vejo, assim, que eu entro naquela virilidade, eu falo assim, meu Deus, por que ele despertou isso? Eu não quero mais sentir isso. Eu não quero. Se eu pudesse hoje, gente, eu ficava só na minha energia feminina, que é muito mais leve. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, Alcides.
E nós estamos falando aqui como construir uma família forte, né? Tava falando sobre resolver os problemas com os nossos pais, a nossa base, perdoar, ressignificar, curar os nossos bloqueios, porque tudo isso a gente traz essa bagagem para nossa família atual, né? Nossa família que a gente está construindo e acaba passando também para os nossos filhos, né? Falei muito sobre a questão da mulher viril, a mulher que acaba ocupando o lugar do homem, automaticamente o homem se torna um homem passivo, um homem que fica relaxado, uma mulher tensa, por isso que muitas mulheres hoje não conseguem engravidar, porque elas ficam, estão ocupando o lugar do homem, acabam tendo doenças emocionais por conta disso, ansiedade, várias síndromes ali de estar ocupando o cortisol muito alto, né? Então é importante a gente identificar isso e poder cada um estar no seu lugar, né? Deus fez tudo com perfeição, fez o homem e a mulher, mas cada um ocupar o seu devido lugar, né? E então o relacionamento, ele reflete a sua frequência. Nós somos frequências, aqui a gente tem muita frequência, então o relacionamento, ele reflete essa frequência. Falamos muito lá sobre ser morno no casamento, então quando você tá morno, que foi a situação que eu passei ali com o Wellington, vim no método IP e tomei uma decisão, o nosso casamento aqueceu. Tem muitas pessoas hoje que estão vivendo dentro de casa de forma morna, com o marido, com a esposa dentro de casa, porque não se posicionam. Se não tá bem, vocês têm que conversar. Vocês têm que não conversar no momento de briga, no momento que tá saindo faísca. Não, vocês têm que sentar e conversar. E falar, olha, Wellington, eu não tô gostando desse posicionamento, tá acontecendo tal coisa, eu esperava mais de você, você me tratou dessa forma. E vou falar pra vocês, eu estou há 25 anos com meu marido. Sou muito detalhista, sou muito intuitiva. Eu consigo observar as coisas. O meu marido não tem isso instalado nele. Ele tá construindo. Então é muito mais difícil ele entender o que eu gosto. Eu ainda fiquei assim, esses dias eu fiquei refletindo. Eu falei, nossa, meu marido tá 25 anos comigo e ele ainda não sabe do que eu gosto. Porque ele vive mandando eu fazer coisas que eu não gosto. Daí eu fiquei assim, eu acho que ele não entende que isso eu não gosto. Ele quer, parece uma aprovação. Então assim, eu tô 25 anos com ele e ele ainda, de fato, não me conhece. Não me conhece, até porque ele conheceu uma mulher durante 35 anos, uma mulher viril, que gostava de certas coisas. E eu tô me transformando, então ele ainda está conhecendo a mulher feminina. Entende que nossa cabeça fica meio bagunçada? Então ele ainda está entendendo quem sou eu. Eu lembro que a gente teve uma discussão há uns meses atrás, e uma discussão boba ali, e ele pegou e falou assim, eu não conheço porque de fato eu só conheci aquela outra mulher. Essa que você tá falando aí eu nem conheço, de fato. Porque eu sempre fui uma mulher que ocupei o lugar dele. Bem-vindo quem tá chegando ali. O Wellington fala, eu nunca estou certo. Ai, Simone, bem-vinda. Ele botou, né? Eu nunca tô certo. Não, Wellington, é só ter mais... Como é que se diz? A gente tem que ter mais... Mas não é tato, assim, mas a gente tem que olhar mais os detalhes, sabe? Principalmente pra mulher, assim, a gente tem que... Mas isso é uma coisa mais do feminino mesmo, essa parte mais detalhista, mais intuitiva, né? Mas vai aprendendo aos pouquinhos. Eu tô muito feliz com o meu casamento, eu não posso reclamar de nada do meu casamento. Estamos ainda treinando muito essa troca, né? Cada um assumindo seus papéis, mas eu tô muito feliz, tem muita coisa a melhorar, muitas mesmo. Mas, bem-vindo, Dr. Bruno. Tem muita coisa a melhorar, mas assim, eu tenho certeza que eu estou construindo uma base forte, que os filhos que virão de nós não vão passar nem pela metade das provações que nós passamos, não, porque eles vão passar por novas provações, por novas tribulações, não as mesmas que nós passamos. Não repetir os mesmos erros, porque tudo que a gente tinha relacionado aos nossos pais, a gente resolveu. E não passar isso para os nossos filhos, né? Então, cuidar com esse ciclo de repetição. E aqui eu vou trazer para vocês 9 e 24. Eu vou trazer para vocês o código final que resume toda a nossa live. Até é bom que tem bastante gente aqui na live. O código final da construção de uma família forte. O Wellington botou, fala da novidade de player. Vou falar, Wellington. Vou falar antes do código final pra gente finalizar a live. É bom também porque renova a relação. Depois de 25 anos, uma nova mulher e um novo homem. É isso aí, Camila. O Wellington falou, né? Ele falou pra gente contar que hoje nós fomos convidados para ser player do Pablo Massal. Hoje nós somos sócios do Pablo. E todos os nossos eventos, hoje nós vamos ter, né? Esse apoio do Pablo nos eventos. E então é um
um novo tempo, né? Um novo tempo na nossa vida, e a gente está acelerando mesmo com esse processo dos nossos eventos, onde tem transformado a vida de muitas pessoas. Então, convido vocês a participar no dia 16 de agosto do nosso evento na plataforma global. Quem teve na primeira edição, muitos estão vindo novamente, foi maravilhoso. Essa segunda a gente está preparando tudo com muito carinho e amor. Várias pessoas aqui já compraram, já adquiriram o ingresso. A Luciana vai vir de BH, outras pessoas, a gente está com a Thaís aqui, que é do nosso suporte. A Heloísa colocou, no meu caso é o mesmo, pois eu sempre fui a pessoa que não tinha opinião e sempre fui por ele, mas não por ele, e sim por mim. E hoje estou tendo posicionamento e ele acabamos não nos entendendo. Heloísa, até passei uma orientação para você já tinha pedido para mim essa orientação, né? Falei que é um momento que você está tendo clareza, entendimento de algumas coisas e você está se posicionando. Mas a gente tem que cuidar com esse posicionamento também, né? Porque você está numa frequência e ele está em outra frequência. Então, nessas frequências, você tem que impulsionar ele. Eu muitas vezes estava numa frequência tão alta que eu tive que voltar. O Wellington não gosta que eu falo isso, mas eu tive que voltar para puxar o Wellington e falar, vamos, tem que assumir o teu espaço. Então eu tive que impulsionar ele, eu tive que voltar muitas vezes para o meu lugar para poder impulsionar ele. Agora eu vou falar para vocês, quando vocês têm unidade de linguagem, os dois entendem o seu papel, estão na mesma frequência, a prosperidade vem em todos os sentidos, porque vocês estão todos mirando para a mesma direção, juntos no mesmo propósito. Então assim, a prosperidade vem imensamente. Então eu falei pra vocês, né, o Pablo vai estar junto com a gente nesse projeto, está abençoando o nosso projeto. Gostaria muito que vocês estivessem aqui com a gente, tem muitas pessoas aí que são as minhas alunas, as mulheres que participam das aulas de sexta-feira. A Mari tá aqui, o primeiro evento foi incrível, de muito aprendizado e transformação. A Mari também tinha bloqueio de fala, foi transformada. Nós vamos falar muito com as famílias. Vamos falar, a Luciana vai trazer até os filhos dela. A Marita também falou que vai vir, vai trazer os filhos dela, que tem ali 10, 12 anos. Então vai acontecer coisas maravilhosas, fantásticas, assim, eu tenho certeza que Deus vai fazer um mover muito grande e vai ser de muita transformação, um tempo novo para todos vocês, da mesma forma que está sendo para nós. Se presenteiem com isso, tá? Vocês têm que direcionar o marido de vocês a estarem junto com grandes famílias. Por que hoje a gente está muito perto do Pablo e da Carol Massal? Porque para nós eles são exemplos de família forte, uma base muito forte, a gente está aprendendo muito com eles, porque às vezes a gente não trouxe essa base dos nossos pais. Então a gente precisa construir, pra gente construir a gente precisa olhar alguém que de fato mostre pra gente em dados, em fatos, em experiência, onde a gente possa ver aquela família forte e a gente possa construir a nossa também. A Silmara colocou parabéns para esse casal maravilhoso, ver esse crescimento de vocês é extraordinário. Que bênção que foi nos conhecermos no QGR, estamos na mesma frequência, nas mesmas setas. É isso aí, a Silmara eu conheci com ela no QGR lá em Florianópolis, que também é o Pablo que incentivou esse QGR. E naquela fase, foi a fase que eu vim pro Método IP, onde começaram as minhas transformações, então ela acompanhou essa transformação. E hoje nós estamos em 2025, né, Silmara? Olha, tantas coisas que aconteceram na nossa vida, que vocês puderam acompanhar aí. E, nossa, Deus é maravilhoso, mas para isso teve que ter uma mulher posicionada. Às vezes é o homem que está se posicionando, né? Cada um no seu momento. Eu tenho mentorados ali que é o homem que se posiciona primeiro. Mas o que eu quero trazer para vocês, tá? O código final dessa live. O código principal que dá para pegar um papel e amassar tudo que eu falei para vocês, que é o código principal de você construir uma família forte. Se você está desconectada do seu marido, preste atenção, tá? Se hoje você está na situação morna na sua família, se você está desconectado do seu marido, se já não existe aquele amor, aquela paixão, aquela conexão, aquele olhar de admiração para o seu marido, é porque tá faltando Deus no teu lar. É porque tá faltando Deus no teu lar. A mulher que tá de joelho no chão, orando todos os dias, tirando o controle remoto da mão e colocando a família dela no controle de Deus, dando controle remoto para Deus e fala assim, Deus, me direciona. Aquela mulher que está profetizando na vida do marido, que está elogiando ele, que está impulsionando ele, que está jogando ele para grandes eventos, para que ele possa ter contato com outros homens. Não tem como casamento ser um casamento morno. Não tem como você não construir uma família forte. Deus é a base de tudo. Eu já falei numa aula anterior que primeiro, na prioridade da mulher, é primeiro Deus, depois ela, porque ela tem que se amar. Às vezes ela só cuida da família e não cuida dela. Depois vem a família e depois vem o trabalho. O homem é o contrário. Primeiro Deus,
trabalho e família, porque ele é o provedor da casa, ele precisa trabalhar para prover a casa. Então, muitas vezes ele vai ter que botar um foco no trabalho e depois, quando ele se organizar, ele vai estar conseguindo trabalhar ao mesmo tempo, né, o trabalho e a família. Mas a prioridade dele é prover essa casa. Se você não se colocar de joelho no chão e ser exemplo dentro da tua casa, porque eu sei que tem muitas mulheres que passam horas orando, que ora muito mais que eu. Só que ela sai da oração, ela já reclama do café que caiu no chão, ela já reclama do marido dela, olha que tem que passar roupa e fala, meu Deus, que vida é essa? Eu não nasci pra ficar passando roupa. Ela já reclama de tudo, o marido tá saindo ali, ela já joga um papel, o celular no chão. Eu tô dando vários exemplos de, às vezes você só faz uma coisa, mas aquela 1 hora de oração, às vezes ela é destruída por um exemplo que você faz durante o seu dia. Muitas aqui sabem, muitas acompanham. Hoje de manhã eu tive a Mari, a Renata, a Silmara, a Marita, a Lene, junto comigo fazendo a leitura da Bíblia às 5h29. Até às 5h59. Por que eu coloquei esse desafio? Amanhã fazem 40 dias que eu tô fazendo essa leitura da Bíblia. Quem quiser participar com a gente, tá? É só chamar aqui inbox. Eu mando o link para vocês, a gente já fez um grupo. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia 5h29 até 5h59. Por quê? Se eu falo que a minha prioridade, a prioridade da mulher é se colocar de joelho e colocar Deus em primeiro lugar nas primícias da vida dela, a primeira hora da minha vida eu colocar Deus, eu tenho que fazer isso de fato. Então, quando eu falei isso para as mulheres na aula, eu falei, eu vou acordar agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ler a Bíblia, eu vou ter o entendimento da palavra, eu vou fazer meditação, depois que eu acabo de ler a Bíblia, eu faço meditação, eu faço oração, profetizo na vida do meu marido, eu faço café para ele, eu já consigo me organizar melhor, eu já preparo o meu dia, eu faço exercício físico, eu tenho tempo para tudo, não tem esse negócio de, eu não tenho tempo para nada, Morgana, você tem tempo. Não, eu construo meu tempo. Eu construo meu tempo. O Pablo Marçal, ele faz coisas infinitamente mais do que nós. E ele tem tempo de sobra. Por que nós não temos? Porque a gente não coloca Deus em primeiro lugar. Porque a gente não dá o controle remoto para Deus. Porque a gente quer controlar a vida de todo mundo. A minha vida, a vida do meu marido, dos meus filhos, da escola, do trabalho e dos vizinhos também. Então, gente, aqui é o código final que eu deixo para vocês. Se vocês não colocarem Deus em primeiro lugar, se o casamento de vocês está frio, é porque vocês não estão colocando Deus em primeiro lugar. Quanto mais eu coloco Deus na minha vida em primeiro lugar, quanto mais eu me conecto com Deus, mais eu me conecto com meu marido. Se está desconectado é porque você está tendo desconexão com Deus. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, estou 40 dias lendo a Bíblia. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, comecei a ter mais foco, a ter entendimento, buscar clareza pelas coisas que estão acontecendo, automaticamente mais eu me conectei com meu marido. Até eu tava olhando umas coisas relacionadas a ele tá assistindo aquela live. Mas eu notei assim, eu falei assim, nossa, ele tá mais carinhoso, ele tá mais atencioso, ele tá fazendo umas coisas que eu gosto mais. Daí eu fiquei assim, ele tá mudando por quê? Daí eu falei assim, não é que ele tá mudando, eu tô mudando como mulher, eu tô reclamando menos, eu tô controlando menos. Eu tô tendo mais entendimento, eu tô sendo mais paciente. Então, se eu puder falar pra vocês assim, se vocês estão passando por alguma tribulação na vida de vocês, vocês querem construir uma família forte, foquem em Deus. E Deus é constância. Deus não é só por 40 dias. Deus não é só por 30 dias. Deus faz uma transformação na tua vida. Ele direciona a tua vida a partir do momento que você tem relacionamento com Ele. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você vai se relacionar com seu marido. Então, temos que ser obedientes também, né? Obedientes a Deus, porque Ele aconselha a gente o tempo todo. Deus está querendo falar com a gente. Às vezes Ele está falando com você através de uma live, porque você está com tantas tribulações no seu dia a dia que você não resolve, que Ele tem que falar com você através da pessoa na live, através de um terceiro. Agora, a partir do momento que você começar o dia em Deus, em orar, em acreditar, em profetizar boas palavras, escrever no papel aquilo que você deseja, você vai viver de uma forma melhor. E quando você obedece a Deus, você vive conforme os princípios dele, ele vai te dando mais sementes. Agora, quando ele está tentando falar com você várias vezes, você não se mexe, ele não vai dar mais semente, porque ele vai dar semente para aquele que está multiplicando. Quem não multiplica não recebe. Ele até tenta, porque ele quer ajudar você. Só que quando você não ouve, ele vai dar para quem tá multiplicando a semente. Então foquem nisso, coloquem o casamento de vocês. Às vezes vocês podem falar assim, mas meu marido não ora, meu marido não é de Deus, meu marido isso. Foquem em vocês, comecem em vocês. Eu falei essa semana,
Quando deu 35 dias que eu estava fazendo a leitura da Bíblia, chegou uma hora que eu olhei pro Wellington, ele estava acordado e começou a ler a Bíblia. Ele falou, posso ler no teu lugar? Tava só mulheres ali no grupo. Eu olhei ele acordado, tipo, já lendo a Bíblia, eu falei, meu Deus do céu, o que o exemplo faz? O exemplo arrasta. Ele só fez nesse dia, no dia 35 dias lendo a Bíblia. Tava ele sentado na sala e falou, deixa eu ler. Nem Bíblia tinha, porque a gente só tem uma Bíblia em casa, vou comprar uma Bíblia pra ele. E ele pegou, olhou no celular e falou, não, deixa eu ler aqui esse trecho, eu quero ler esse trecho. Eu tava só mulher na live, na leitura. Mas eu falei assim, gente, como Deus é lindo, né? Como o exemplo da gente arrasta. Então, se seu marido hoje ele não está conectado com Deus de alguma forma, às vezes ele está conectado de outra forma, não é da tua forma, né? Mas você sendo exemplo, vai chegar uma hora que ele não tem como não cair de joelhos. Não tem como. Então, eu finalizo essa live hoje, deixando esse recado para vocês, né? Que o segredo é a gente, de fato, ter esse foco em Deus e a gente está aqui para construir uma família forte. Você está aqui para construir a sua família forte. Não desista da sua família. Não desista. Você leva o mesmo problema para o próximo casamento. Então, lute pelo seu casamento. Se torne você a mulher para aquele homem que você deseja. E se você estiver em Deus, você vai ser direcionada por Ele. E vai ser lindo. Depois eu quero ouvir muitos relatos. Quem for participar do meu evento no dia 16/8, vamos estar esperando vocês aqui com muito, muito, muito amor e carinho. Vamos construir uma família forte, uma base forte. A Heloísa colocou maravilhosa gratidão, portanto, Deus é extraordinário. É isso aí, Heloísa também está passando por um processo, eliminou vícios, está passando por muitas transformações. Muito obrigada e fiquem com Deus. Um beijão!